Graça e paz, irmãos, que Deus vos abençoe. Hoje nós estamos estudando, dando continuidade a essa série maravilhosa sobre submissão, autoridade e princípio de honra. Esse é o nosso programa da Igreja Renovada em Cristo, que será divulgado no YouTube, também no WhatsApp, nos contatos da rede dos membros e obreiros da Igreja Filadélfia Renovada em Cristo, também no canal do YouTube e no Facebook. Nós estamos com uma série Entendendo a Rebelião. Vamos começar a série número 1, não é? E vamos dar foco nessa série para que possamos aprender junto. Hoje a meditação se encontra no livro de Gênesis, capítulo 9, a partir do versículo 18. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé, com o pai Cã e o pai de Canaã. Cã é o pai de Canaã. Estes três foram filhos de Noé, e a partir deles se fez o povoamento de toda a terra. Noé era cultivador e foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho que havia feito, embriagou-se e ficou dentro da sua tenda. Primeiro ponto, nós vamos analisar. A Bíblia relata que após a saída de Noé juntamente com seus filhos da arca, a Bíblia relata que Noé foi o primeiro a plantar uma vinha, no versículo 20, foi o primeiro homem a plantar uma vinha, e ele preparou o vinho, né, com a uva que havia feito, embriagou-se e ficou dentro de sua tenda. O fato de Noé ter feito algo desagradável, que nós vamos ler, né, um erro, vamos colocar um ponto assim como um erro. Noé errou. Vamos ver aqui no versículo 22. Cã, pai de Canaã, notou que seu pai estava nu. Cã, que era o pai de Canaã, da descendência de Canaã, ele notou a nudez do seu pai. A nudez do seu pai representa a falha do homem. A nudez do seu pai representa os erros do homem. Todo o ser humano ele é falho. E Noé está enquadrado aqui como um líder, porque ele era o líder de sua casa, ele era o líder da sua família. E por mais que Noé fosse líder, não significa que o líder ele não tenha também as suas faltas, as suas falhas. Com certeza o líder também tem falhas, com certeza o líder também tem as suas faltas, não é? Então, filho de Noé, observou a falha do seu filho, não é? Ou do seu pai, notou que seu pai estava nu e foi contar aos dois irmãos que estavam do lado de fora. Quer dizer, ele rapidamente ele saiu e foi falar da nudez do seu pai, ou seja, da falha do seu pai. Que tipo de alerta o Senhor está nos dando aqui, nesse texto? Ele está nos mostrando a falta que Cã fez. Ele observou a falha do pai dele e começou a agir pelo espírito de rebeldia, espírito de rebelião. Ele começou a propagar e divulgar a falha da autoridade que
estava sobre ele, que era o seu pai, né? É dessa forma que Satanás tem se infiltrado com o espírito de rebelião dentro dos ministérios, dentro das igrejas. Quando uma ovelha, quando uma alma, um irmão, ele começa a observar falha do seu líder, as falhas do seu líder, e começa a propagar aquelas falhas com outras pessoas, em vez dele orar por o seu líder para que Deus dê sabedoria, dê entender, ele começa a propagar. E isso gera um espírito de rebelião, porque o poder do encantamento e do feitiço começa a estar operando. Ele começa a operar esse poder de encantamento do feitiço, porque começa a encantar a mente e o coração de outras pessoas que estão ouvindo você trazendo essas má notícias. E isso vai causar uma grande divisão e uma grande rebelião, e você está sendo um instrumento nas mãos de Satanás para a destruição do corpo de Cristo e desonrando uma autoridade. Então, no versículo 22, Cã, pai de Canaã, notou que seu pai estava nu e foi contar aos dois irmãos que estavam do lado de fora. Agora, olha a procedência dos dois irmãos de Cã. Versículo 23. Então, Sem e Jafé, que eram irmãos de Cã, tomaram uma capa, levantaram-na sobre os próprios ombros e, andando de costa para não ver a nudez do pai, cobriram-no. Quer dizer, Sem Jafé, eles tomaram a capa, levantaram sobre os próprios ombros e começaram a andar de costa para não ver a nudez de seu pai, ou seja, para não observar a falha da sua autoridade. Versículo 24. Quando Noé acordou da sua embriaguez, soube do que Cã, seu filho mais jovem, havia feito. Então esbravejou Noé: maldito seja Canaã, escravo de escravo será para os seus irmãos. Ou seja, Cã foi amaldiçoado por causa do espírito de rebelião que estava operando na vida dele. Em outras palavras, de fuxico também, né? Como a gente conhece hoje essa palavra fuxico. E acrescentou: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. Ou seja, Sem, né, que foi um dos que, mas Jafé, honraram a autoridade do seu pai e não olharam para as qualidades, em vez de olhar para os defeitos, olhe para as qualidades. Eles foram abençoados. E acrescentou, versículo 26, bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. Que Deus amplie o território a Jafé, também foi abençoado Jafé, o outro irmão. Habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. Depois do dilúvio, Noé viveu mais 350 anos. Glória a Deus. Toda a duração da vida de Noé foi de 950 anos, depois morreu. Amém. Então, trazendo uma pequena reflexão, aplicação sobre o estudo de hoje, a importância de honrar, né? De não olhar as faltas e as falhas do seu líder, mas olhar as qualidades, e de não agir como Cã agiu, saiu publicando, mencionando e falando as faltas da sua autoridade, e por isso foi amaldiçoado. Esse é o estudo de número 1, né, sobre autoridade, submissão e honra. Amanhã nós estaremos com o programa, gravando o programa número 2, submissão, autoridade e honra, na Igreja Filadélfia Renovada em Cristo, esse ministério apostólico, com o pastor Roberto Soares. Que Deus te abençoe.